Meus caríssimos, mais ou menos disfarçado com essa pouco feliz boina, apresento-lhes a minha saudação para mais esse nosso encontro da série Registros sobre Registros, número 430. Estendo os meus cumprimentos a todos os integrantes da nossa estimada Academia Paranaense de Direito Notarial e Registral, bem como a Noregro Paraná, apresentando minha saudação especial a seu presidente, o Dr. Matheus Afonso Vido da Silva. Explico aqui a razão dessa imagem pouco feliz. Fui há 2 dias, mais ou menos, afligido aqui por algo ainda não diagnosticado, uma afecção epidérmica na cabeça e que ainda não teve um diagnóstico fechado. Então, por isso, como é uma lesão esteticamente muito feia, eu, para poupá-los, estou usando aqui essa boina que também é outra coisa esteticamente pouco feliz. Bom, vamos ao que interessa, que é a consideração do tema do averbamento da extinção da concessão de direito real de uso. O item 29 do inciso 2º do nosso artigo 167 da Lei 6.015, não é? A nossa lei brasileira de registros públicos, refere-se ao averbamento da extinção da concessão de direito real de uso. Como é próprio do averbamento, quando esse instituto, ou talvez nós pudéssemos dizer aqui, essa técnica é adotada de maneira adequada, aqui se trata de um ato registral de caráter secundário. E secundário porque se vincula ao prévio registro do direito real de uso. Então, é porque há um registro anterior do direito real de uso que se justifica falar numa averbação de sua extinção. Então, é um ato secundário do ponto de vista registral. E o direito real de uso é matéria de que nós já tratamos largamente nesta nossa série Registros sobre Registros. De toda sorte, como temos feito nessas averbações de extinção de registros anteriores, nós vamos fazer aqui também um repasse, uma reiteração do assunto. Sempre com o objetivo pedagógico, que a todos nós é de relevo, e que se consagra num aforismo que muitas vezes eu tenho repetido aqui, um aforismo consolidado por uma larga história da educação clássica. Repetitio vel iteratio mater studiorum est, ou seja, a repetição ou a reiteração é a mãe dos estudos. De fato, é assim que nós aprendemos, é assim que nós guardamos na memória, com repetições de estudos. Pois bem, prevê-se no item 7º do inciso 1º do artigo 167, aqui nós estamos tratando do item 29 do inciso 2º, mas já lá no 7º do inciso 1º do artigo 167, ali nós temos a previsão da hipótese do registro stricto sensu do usufruto, da habitação e do uso. Se prevê em conjunto. Por sua vez, o Código Civil Brasileiro, de 2002, que é o atual Código Civil em vigor e que substituiu o grande Código de Clóvis Bevilacqua, o Código Brasileiro de 1916, enuncia no artigo 1412, em seu caput, que o usuário usará da coisa e perceberá os seus frutos. E aqui vem a parte que mais nos interessa. Quer dizer, é evidente que quem usa da coisa pode perceber seus frutos, essas duas características, o uso da coisa e a percepção dos frutos, mas se isto é
a substância, ou o aspecto inicial definitório do direito real de uso, vem na sequência uma observação que é o limite que se deve considerar inerente a esse conceito. Porque diz a lei que o usuário usará da coisa e percepcionará ou perceberá seus frutos, aí vem, quanto o exigirem suas necessidades e as de sua família. Então está o uso da coisa e a percepção de seus frutos estão, uso e percepção, limitados às necessidades pessoais do usuário ou necessidades de suas famílias, ou de suas famílias. Desse modo, a doutrina se tratou muito bem do uso, porque o uso já era conhecido no direito romano clássico, e, portanto, tem atrás de si uma larga doutrina, um largo tratamento doutrinal. Né? E o direito brasileiro tem especialmente, já à época, à altura do Código Civil, a formação de uma doutrina muito expressiva, muito sólida acerca do direito real de uso. Na expressão de Cláudio Bevilacqua, o direito real de uso é um direito real de possuidor direto, de alguém que tem, portanto, um contato material imediato com a coisa. Pessoa física, esse possuidor direto, ou admite-se, isso é controverso, também pessoa jurídica. Parece que a tendência contemporânea é de admitir que a pessoa jurídica possa ser usuário. Não. Isso é algo que tem de discutir-se, até porque, como não é um instituto demasiadamente estendido sociologicamente, a discussão não parece sair dos livros acadêmicos. Em todo caso, esse possuidor direto tende a aproveitar-se da coisa, ou seja, ter o gozo da coisa, e de coisa alheia. Aí está, o usuário usa de coisa alheia, não é o uso da própria coisa. O objeto material do uso é uma coisa alheia, coisa de terceiro. E de modo limitado, conforme já ficou aqui dito. Quer dizer, sempre aqui se deve pôr a salvo a substância da coisa, que não pode ser alterada com o uso, sua indivisibilidade, e é também um direito temporário. Por quê? É um direito temporário porque é um desdobramento do domínio. Conforme nós temos insistido muito, o domínio possui elasticidade. É algo extraordinário isso. A construção jurídica do domínio é realmente notável. Possui elasticidade, mas essa elasticidade tende ao repouso, e o repouso é a consolidação dominial. De maneira que aqui está o caráter temporário, aqui está o caráter de limitação que salva a substância da coisa, mas ao mesmo tempo limita o uso às necessidades individuais, pessoais do usuário e de sua família. E aqui se põe a nota final de que se trata de um direito constituído intuito personae, ou seja, é um direito daqueles que nós dizemos formados em razão, em função de uma dada pessoa. Bom, o direito real de uso é alguma vez designado como pequeno usufruto. A expressão é significativa e põe realmente à mostra de que se trata. Porque, para diferenciar-se do usufruto, o que se tem aqui com o uso é a nota de sua teleologia, a nota de sua finalidade, o objetivo que se quer alcançar com o usufruto. Esse objetivo é o de atender às necessidades pessoais do usuário, necessidades pessoais do titular do uso, bem como as necessidades de sua família. E esse é o seu limite. E isso é o que distingue fundamentalmente o direito real de uso, de um lado, e o usufruto de outro. E como é pequena, portanto, a distinção, pode falar-se em que o direito real de uso é um pequeno usufruto. O Código Civil brasileiro possui normas relativas à determinação dessas necessidades pessoais do usuário e de sua família. Isso tanto no plano objetivo, e nós podemos aqui
substituir a palavra objetivo pela palavra quantitativo, ou seja, serve ao caso o adjetivo quantitativo, ou seja, esse é um dos seus aspectos determinantes, quanto relativamente aos seus sujeitos, aqui é um aspecto subjetivo. Assim, quanto à perspectiva objetiva ou quantitativa, o parágrafo 1º do artigo 1412, a que nós já fizemos referência há pouco, do Código Civil, diz que devem avaliar-se as necessidades pessoais do usuário conforme a sua condição social e o lugar onde viver. Note que não há uma regra abstrata, uma quantidade a priorística, um molde geral, prêt-à-porter, para verificar quanto que significa essa necessidade no plano da quantidade, no plano de sua mensuração. Senão que é preciso, então, examinar realmente, circunstancialmente, concretamente, de maneira singular, quais são as necessidades do usuário. E isso deve considerar a condição social. É evidente que suponhamos aqui alguém que possua uma condição social mais favorecida tenha necessidades um tanto mais custosas do que alguém que tenha condição social modesta. Alguém que vive, por exemplo, no meio do mato, em condições, por exemplo, de uma agricultura de subsistência, tem, quanto ao lugar onde vive, uma diferença a considerar em relação, por exemplo, a quem vive numa cidade grande, que tenha despesas de transporte para o trabalho, etc. Bom, agora, já no que respeita ao plano subjetivo, enuncia o parágrafo 2º desse mesmo artigo que nós referimos, o 1412, do nosso Código Civil. E lá se diz que as necessidades da família, agora já estendendo, portanto, além das necessidades pessoais do usuário, compreendem. Agora vai dizer quais são os sujeitos abrangidos pelo direito de uso, ou seja, favorecidos, beneficiados pelo direito de uso. Então, podem ser o cônjuge do usuário, e aqui nós temos que agora, com a extensão do conteúdo do Instituto de Família, né, como está em vigor, então podemos avançar e admitir que possa caber aqui tudo mais que, de algum modo, equivale a essa ideia de cônjuge. Dos filhos solteiros e das pessoas de seu serviço doméstico. Não assim, portanto, de acordo com a lei, os filhos casados, mas também os serviçais. Solteiros os filhos e as pessoas do seu serviço doméstico. Falamos ainda há pouco que o direito real de uso é um desdobramento do domínio. Aquela ideia da elasticidade do domínio. E vem a calhar, entretanto, aqui referir uma lição de um dos mais eminentes juristas que o Brasil já teve, sobre cujas lições é preciso realmente, como se diz, parar a mente para examinar a fundo os seus ensinamentos. Trata-se de Augusto Teixeira de Freitas, um grande jurista baiano. E ele observa que pode haver uso e fruto, ou seja, uso e fruição, sem o desdobramento jurídico do domínio. Olha que coisa interessante. E quando se dá isso, diz ele? Olha que como atilada essa consideração, como muitas outras das considerações de Teixeira de Freitas. Ele vê isso na locação. Porque o locatário tem o uso e a fruição da coisa, sem que haja desdobramento do domínio. E por que não há desdobramento do domínio aí? Porque o locatário tem um direito pessoal e não um direito real, pelo menos no direito brasileiro. É claro, já antecipei em outras das nossas exposições que essa ideia de que a locação é de direito pessoal é debatível. Há no exterior, há no direito comparado, indicações de que a locação seja de direito real. Aqui mesmo, entre nós teríamos um ou outro ponto a discutir, se em dadas situações a locação não é de direito real. Bom, deixemos isso para outra discussão. Da mesma sorte, a essa
referência de Teixeira de Freitas, podemos acrescentar também o caso do comodato. No comodato também haverá uso e fruto, no comodato imobiliário, uso e fruto da coisa, sem que haja desdobramento do direito, do direito dominial, do domínio. É interessante observar que, numa visualização puramente fenomênica, externa, portanto, estamos apenas visualizando o fenômeno, tanto quanto usos está factualmente destacado do domínio, também o estão o usufruto, a locação e o comodato. Fenomenicamente é a mesma coisa. Ou seja, há aspectos, como é que se distingue a locação e o comodato? Pagamento ou não pagamento de alguma coisa, ou seja, dos locativos. Como é que nós vamos saber fenomenicamente se trata de um usufruto ou locação? Tem que se ver a relação com o dono. O que distingue esses institutos não é, portanto, a factualidade do uso e da fruição, não, mas a valoração jurídica. Ou seja, está essencialmente em dependência com as ordenações positivas. Em outras palavras, a lei. A lei é que dirá quando estamos diante de um direito real. Por mais que caiba, é verdade, ao intérprete da lei extrair de seu texto, ou seja, do texto legal, do texto da lei, do dictum, o significado normativo correspondente, ou seja, o actum. Daí que seja de todo possível no futuro, eventualmente, admitir-se uma distinta valoração jurídica da locação e do comodato. Porque nesses institutos se tem, quanto à coisa locada, fruída, usada ou dada em comodato, um destino econômico bastante semelhante. Pareceria bem que por lei, não por decisão administrativa, vou dizer novamente, sublinhar isto, pareceria muito bem que, por lei, não por simples decisão administrativa, não por ativismo judicial correcional, considerar a utilidade da inscrição do comodato imobiliário. O conteúdo do direito real de uso é o conjunto de poderes de uso e fruição limitada de uma coisa. Essa coisa é o que constitui o objeto material do mesmo direito de uso. Já o dissemos há pouco. Pode ser uma coisa imóvel, mas pode ser também uma coisa móvel. De uma ou de outra, o usuário se faz possuidor direto. Mas aqui é um aspecto, embora isso diga mais respeito aos bens móveis, evidentemente, como verão. Porque parece não caber o direito real de uso sobre coisa fungível ou consumível. Está-se aí perante aquilo que a doutrina sempre qualificou como quase uso. Porque nesse caso se daria um desvio de finalidade, frustrando-se o destino perseverante de atendimento das necessidades dos beneficiários. A ideia é de perseverar nesse atendimento e não de simplesmente levar a um consumo imediato. Portanto, o uso de que se trata, por exemplo, é um direito sobre coisa alheia, móvel ou imóvel, mas constituído intuito personae, destinado, pois, a atender às necessidades do usuário e às de sua família, como vimos na citação que fizemos ao início dessa exposição, do artigo 1412 do nosso Código Civil. E disso resulta que o uso é indivisível, que o uso é intransmissível, ou seja, é inalienável, não é possível que, uma vez registrado o uso, venha alguém aliená-lo, terceiro, o registrador sabe disso, rejeitará um título dessa ordem, e também não pode suportar ônus reais, não pode penhorar-se, por exemplo. O artigo 832 do Código de Processo Civil de 2015 diz claramente que não estão sujeitos, ou seja, não são suscetíveis de execução os bens que a lei considera impenhoráveis ou inalienáveis. E aí, então, nós vamos ao artigo seguinte, 833, em seu inciso 1º, que afirma que são inalienáveis os declarados por ato voluntário.
no caso do uso. Mas aqui eu queria trazer à luz uma observação, fazer um pequeno averbamento. Esse grande jurista pátrio que foi Carvalho Santos, com amparo em dois autores franceses, Demalombe e Duranton, sustenta a viabilidade jurídica da penhora e da hipoteca, desde que esses atos, penhora e hipoteca do uso, estejam autorizados pelo dominus. O que é realmente moldável, por assim dizer, é essa previsão do inciso 1º do 833, porque ali o que se diz é que os bens são inalienáveis e, portanto, são impenhoráveis na situação desse inciso 1º, quando assim declarados por ato voluntário. E aqui, com essa ressalva de Carvalho Santos, apoiado em doutrina estrangeira, ele admite a possibilidade jurídica da penhora da hipoteca porque há autorização pelo dominus, ou seja, então nós não estamos na situação de um ato que seja involuntário, seja inalienável, por ato voluntário do dominus. Tampouco pode ceder-se o uso, que deve ser exercido pessoalmente, essa doutrina corrente, e, portanto, não pode ser exercido por meio de terceiro. Citamos o artigo 1412 do Código Civil Brasileiro e teríamos aí na sequência o 1413, que fala da aplicação ao Instituto do Direito Real de Uso, naquilo que não for contrário à sua natureza, e em particular aqui temos de considerar as limitações que dizem respeito às necessidades do usuário e de seus familiares, são aplicáveis ao uso as disposições relativas ao usufruto, ou seja, o que se faz é apanhar a normativa que rege o usufruto, aplicando-a ao uso, embora com a ressalva de que não se aplica essa normativa quanto à instituição de um suposto uso legal. O usufruto legal existe, mas o uso legal não. E entre as hipóteses de formação do uso, cabemos pôr em destaque aqui a uso capião. O grande nome da uso capião no direito contemporâneo brasileiro, na doutrina, é o de Benedito Silvério Ribeiro, que tem a sua Vulgata, o Tratado do Uso Capião. E ele afirma essa possibilidade de que o usuário pode valer-se da uso capião, da prescrição aquisitiva, para constituir o direito de uso. Porque isso também se aplica ao usufruto. Mas é interessante dizer que essa é uma possibilidade para o direito brasileiro. O direito português tem uma regra específica, proibindo a aquisição por uso capião dos direitos de uso e de habitação. Então, lá, portanto, em Portugal é vedado, mas no Brasil se admite. Bom, estamos tratando, enfim, fizemos todo esse retorno à matéria já antes considerada, para aqui rematar quanto ao tema da extinção do direito de uso, que é objeto da averbação prevista no item 29 do inciso 2º do artigo 167 da Lei de Registros Públicos. Exatamente porque a normativa regente do usufruto se aplica ao uso, é que as causas de extinção do usufruto se aplicam também à extinção do uso. Salvo um aspecto, ou seja, o não uso. O não uso é causa extintiva do usufruto, inciso 8º do artigo 1410 do Código Civil Brasileiro, isso não se aplica ao uso. Agora, é preciso distinguir aqui, de uma parte, o não uso, pura e simplesmente não uso, e de outra, a cessação da necessidade pessoal ou familiar que justificou a instituição. Se houver,
a supressão dessa necessidade, ou seja, se desaparecer essa necessidade, seja pessoal, seja familiar, é de admitir que se considere extinto o direito de uso. Como se vai fazer essa prova da desnecessidade é uma discussão à parte, eventualmente até pode fazer-se por via judicial. E o artigo 1410, que é a que nós referimos, determina que se cancele o registro do uso no cartório de registro de imóveis. Do usufruto. E porque se aplica a regra do usufruto ao uso, que se estende aqui a previsão de cancelamento para o registro de imóveis. É uma série de situações. Pode haver a renúncia ou morte do usuário, o termo da duração do uso, a extinção da pessoa jurídica, se é que nós consideramos que a pessoa jurídica pode ser usuária. Ou então o decurso de 30 anos da data em que se começou a exercer o uso. A cessação do motivo de que se origina, ou seja, exatamente o problema da necessidade pessoal ou familiar. A destruição da coisa. A coisa pode destruir-se, desaparecer, então não há necessidade de manter um registro se a coisa já não existe. Verdade é que, quando se pensa em imóvel, tem-se a impressão de que essa hipótese é desconsiderada, mas eu me lembro que há algum tempo, eu não sei se em Caieiras ou Cajamar, aqui no estado de São Paulo, um imóvel desapareceu, erodiu de tal modo que já não havia mais o imóvel. Pela consolidação, o usuário se torna proprietário, ou por culpa do usuário. Se ele, por exemplo, aliena, não pode alienar, deteriora, deixa arruinar os bens e não cuida de prover-lhes a conservação. Bom, muito bem. Concluo assim essa aula do registro sobre registros, número 430. Torno a agradecer aqueles que participaram desta nossa apresentação. É o nosso tijolo semanal na reconstrução do direito registral imobiliário, da doutrina do direito registral imobiliário. Temos grandes doutrinadores no Brasil e podemos dar também a nossa contribuição, não é? Agradeço aos meus estimados parceiros da Academia Paranaense de Direito Notarial e Registral, bem como a Noregg do Paraná, seus diretores, seu presidente, o doutor Matheus Afonso Vieira da Silva, a todos os seus integrantes. E, mais uma vez, peço escusas por chamemos assim, por esse feíssimo aparato de que sou obrigado aqui a valer-me, em virtude de uma afecção ainda não diagnosticada, que apanha parte considerável da minha cabeça. Creio que, já de si própria, não é das mais apreciáveis do ponto de vista estético. Imaginemos, então, com machucaduras. Muito bem. Deus nos preserve e que nos possamos encontrar na semana que vem. Muito obrigado a todos.